Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai ter uma verdadeira masterclass sobre como a avaliação psiquiátrica inicial e os traços de personalidade batem de frente com os resultados clínicos. Porque, convenhamos, entender a mente humana não é só ficar no campo da teoria, não. É a chave, literalmente a chave, para transformar prognósticos no mundo real. A nossa jornada hoje está dividida em 3 blocos clínicos super rigorosos. Primeiro, a medida de sintomas de base, depois, os construtos teóricos dos 5 fatores comportamentais e, para fechar, a aplicação prática disso tudo na vida real. E já entrando no nosso bloco 1, a medida transversal de sintomas de nível 1. Mas afinal, o que é essa ferramenta na prática? Bom, trata-se de um instrumento pontuado pelo próprio paciente ou por um informante. O grande objetivo aqui não é dar um diagnóstico fechado logo de cara, mas sim ajudar a mapear aqueles domínios psiquiátricos que têm o poder de alterar drasticamente o prognóstico de um indivíduo. É como se fosse um radar para coisas essenciais que costumam passar despercebidas. Pensando na estrutura, a versão para adultos desse questionário é genial de tão enxuta. São apenas 23 perguntas. Isso mesmo, 23. Elas são metodicamente distribuídas em 13 domínios psiquiátricos diferentes, usando de 1 a 3 itens para cada área. Essa arquitetura garante uma varredura clínica super rápida, mas com uma profundidade incrível. E quais são exatamente essas áreas? A primeira metade da avaliação mapeia 7 domínios críticos. Depressão, raiva, mania, ansiedade, sintomas somáticos, ideação suicida e psicose. É um peso pesado da psiquiatria, certo? Identificar um índice alto em qualquer um desses 7 pilares logo de início já redefine, na hora, toda a abordagem terapêutica. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Para fechar os 13 domínios, o questionário ainda avalia distúrbios do sono, memória, pensamentos e comportamentos repetitivos, dissociação, o funcionamento da personalidade em si e, por fim, o uso de substâncias. É literalmente um raio-x transversal. A ideia é garantir que absolutamente nada passe batido pelo olhar clínico. E aqui entra um detalhe cirúrgico, o número 2. Esse número representa a métrica de tempo. Cada item investiga o quanto ou com que frequência um sintoma perturbou o indivíduo, mas estritamente nas 2 últimas semanas. Esse recorte temporal é fundamental para capturar o estado agudo e evitar aquelas distorções baseadas em lembranças muito antigas. O que nos leva ao bloco 2, mudando o foco da medida de sintomas para a estrutura de personalidade e o modelo dos 5 grandes fatores, o famoso Big Five. Antes de destrinchar os fatores, precisamos entender o que estamos avaliando de verdade. A personalidade não é uma coisa estática, é uma organização superdinâmica dos nossos sistemas psicofísicos. E um traço de personalidade, bom, é uma característica duradoura que marca as diferenças individuais. É como se fosse uma assinatura que nasce daquela interação constante entre a biologia, a genética e as experiências pessoais ao longo da vida. O primeiro grande fator desse modelo contrapõe a extroversão e a introversão. Pensem nos extremos. Na extroversão, temos comportamentos intensos de busca social, dinamismo, comunicação e entusiasmo. Do outro lado, a introversão mostra um retraimento interpessoal, afetividade bem restrita e até anedonia, que é aquela dificuldade enorme de sentir prazer, além de uma tendência brutal de evitar intimidade. O segundo fator mede a qualidade das relações, contrapondo a socialização ou amabilidade ao antagonismo. Quem tem alta amabilidade apresenta comportamentos totalmente pró-sociais, muita generosidade, confiança e altruísmo. Mas no extremo oposto, no antagonismo, a história é bem diferente. Ocorre uma divergência social marcada por um senso exagerado da própria importância, uma antipatia insensível e uma total falta de empatia pelas necessidades dos outros. Então, o ponto crucial é o neuroticismo. Este é o fator que mede a instabilidade emocional. Pessoas com alto neuroticismo vivem uma labilidade severa e uma tensão constante. A grande questão é que existe uma incapacidade profunda de lidar com frustrações. Isso gera vulnerabilidade, ansiedade crônica, impulsividade e uso de estratégias de enfrentamento péssimas, que muitas vezes levam até a dissociação nos momentos de crise. O quarto pilar compara a realização, também conhecida como conscienciosidade, com a falta de direção. De um lado, a conscienciosidade é o autocontrole em pessoa, traz organização profunda, competência, planejamento e adesão rigorosa a regras. Do outro lado, a falta de direção é totalmente regida pela busca imediata de gratificação. É agir por puro impulso, ignorando solenemente qualquer consequência futura. E fechando o Big Five, temos a abertura versus o psicoticismo.
A abertura traz aquele interesse genuíno por novas ideias, a criatividade e a flexibilidade cognitiva para se reestruturar. É a mente curiosa e aberta. Já no espectro do psicoticismo, a gente encontra cognições e comportamentos bizarros, excêntricos ou que simplesmente não se encaixam culturalmente. É uma distorção considerável na forma de perceber a realidade. Chegamos então ao nosso bloco 3, ligando de forma direta todos esses traços aos resultados de adesão médica e saúde. Para começar a parte clínica, é vital diferenciar um traço comum de um quadro patológico de fato. Quais são os critérios estritos para um transtorno de personalidade? Precisa ser um padrão interno e comportamental muito persistente que se desvie radicalmente da cultura, tem que ser difuso e totalmente inflexível. Além disso, começa na adolescência ou início da vida adulta, fica super estável com o tempo e, claro, causa um nível alto de sofrimento ou prejuízo. E na prática médica real, esses traços batem forte no corpo biológico. Olha que impressionante! A literatura aponta uma linha direta entre o traço de neuroticismo e a saúde física. Altos níveis de neuroticismo não apenas predispõem o indivíduo a doenças crônicas, mas acabam agravando pesadamente os sintomas físicos de doenças que já estão ali. É literalmente a instabilidade emocional amplificando a dor e sofrimento crônico. E isso ilustra brilhantemente um estudo de caso real citado no material, pacientes renais crônicos fazendo diálise. A pesquisa mostrou que aqueles pacientes que pontuam alto em conscienciosidade, extroversão e socialização conseguem manter uma autodisciplina muito superior. A conscienciosidade dita as regras e o autocontrole, e isso impacta diretamente na sobrevivência e na adesão rígida a esse tratamento tão exaustivo. Mas o mais fascinante nisso tudo talvez seja o papel da socialização, da amabilidade. Nos momentos de crise, esse fator atua como um verdadeiro moderador crucial. Indivíduos sob alto estresse e pressão com a doença, mas que mantêm essa amabilidade alta, conseguem sustentar comportamentos médicos muito mais adaptativos. É a personalidade criando uma barreira de proteção contra o caos do estresse. E toda essa riqueza de dados nos empurra para uma grande reflexão. Depois de ver tudo isso, como a integração profunda de uma avaliação inicial de personalidade pode alterar, na prática, a trajetória inteira de um plano terapêutico clínico de longo prazo. Porque entender o quadro agudo é só o começo. Entender as raízes e as tendências do paciente por trás da doença é o verdadeiro divisor de águas. Fica a reflexão para todos nós e até a próxima análise.